Paz, Senhor, gente. Espero que todos estejam bem. Como o Éder falou, vai ser palestra é como se a gente estivesse ensinando, né? Vamos pensar que a gente está na escola bíblica dominical. Vai ser tipo assim. Então, o tema da palestra dessa noite, desse encontro, é timidez, como lidar para propagar a mensagem de Deus. Alguém sabe me dizer o que é timidez? Sim. A timidez... mais ou menos. A gente tem que entender a diferença de uma pessoa tímida com uma pessoa introvertida. Porque uma pessoa introvertida é aquela pessoa que não gosta muito de aparecer, que ela é mais reservada. Mas a pessoa tímida, ela carrega uma emoção que afeta o comportamento e o sentimento dela na frente de outras pessoas. Ou seja, ela tem medo de se expor e ela tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Então, ela gera, dentro da cabeça dela, pensamentos negativos sobre o que as pessoas estão pensando dela. Pode perguntar. Normalmente, a timidez ela é com pessoas de fora do seu convívio. Ou Isso. seja, pessoas que você não tem contato próximo. Porque quando você já tem contato com as pessoas, você é mais extrovertido. Isso é verdade. Muito introvertido. No meu caso, por exemplo, eu sou muito tímido. Mas como aqui, a maioria aqui eu já conheço, tem um convívio há muito tempo, então eu fico mais solto, mais... Exatamente. É porque é como se fosse uma condição humana que a gente tem essa como é a palavra? Fragilidade de ser humano. A gente não tem, muitas vezes, algum desses sentimentos, como ele falou, a gente não se sente capaz, a gente cria uma ansiedade social e que a gente não consegue se aproximar de novos contatos, de novas pessoas. Então, tudo que é novo, a gente acaba se fechando, porque a gente tem medo, né? A gente tem essa ansiedade do que pode acontecer. Então, a timidez, ela tem vários fatores, como medo, como ansiedade, como a vergonha, como a insegurança. Então, são vários fatores que geram a timidez, que a gente pode dizer como timidez. Por isso que várias versões da Bíblia, tipo assim, os covardes, medrosos, na linguagem de hoje são tímidos, porque todos esses sentimentos estão na emoção da timidez, que gera isso. Então, resumindo tudo, o que é timidez, para a gente poder fechar isso? É o medo, é o medo de se expor para outras pessoas e de se bloquear pensando pensamentos negativos do que a pessoa vai achar de nós. Então, quais são os malefícios, vamos dizer, as consequências disso? A gente se fecha para o mundo, a gente vive nesse mundo isolado e a gente não consegue se relacionar com as outras pessoas. Isso te atrapalha no seu convívio social, em você conseguir um emprego, por exemplo. E essa dificuldade que nós temos, ela atrapalha a nossa fé. Como, por exemplo, os discípulos lá no barco. Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. E vem a tempestade e os discípulos começam a se desesperar e falar, a gente vai morrer. E aí, o que os discípulos vão fazer? Acordar Jesus e falar, Jesus, o Senhor quer que a gente morra? Jesus vai, acalma a tempestade e depois vai virar para eles. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com medo? E Jesus disse, homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. Porque essa timidez, esse medo, ela vai prejudicar a nossa fé. E, só para não esquecer um ponto interessante que eu coloquei aqui, um dos principais motivos que a gente precisa colocar, porque aqui a gente está falando na parte de evangelização, de propagar o evangelho. Qual que é a dificuldade que nós temos? Nós estamos reduzindo a nossa iniciativa com as oportunidades que Deus nos dá diariamente, porque todos os dias nós temos a oportunidade de pregar o evangelho. Mas como nós somos tímidos, nós reduzimos a nossa iniciativa. Então, nós não temos a iniciativa de ir lá pregar, de falar com aquela pessoa sobre Jesus, porque a gente tem essa timidez. Então, para nós cristãos, a timidez é um mal. E esse mal ele precisa ser cortado da nossa vida. Como a Bíblia diz, se a sua mão está pecando, você corta ela. Porque é melhor você ficar sem uma parte do corpo do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. O que a Bíblia está tentando dizer para nós, a palavra de Deus? Que
aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nós consideramos que é pecado, nós temos que tirar da nossa vida, porque isso atrapalha a nossa salvação. E aí a gente vê, Éder, você pode colocar Apocalipse 21, se eu acredito no versículo 8, eu não coloquei aqui. É isso. Está vendo aí? Covardes, incrédulos. Eu já tinha falado sobre esse versículo algumas vezes. Aqui nesse versículo, está condenando essas pessoas ao inferno. E aí a gente vê a pessoa covarde, que, em outras versões, estão tímidos. Então, para nós, a timidez, ela atrapalha a nossa salvação. E isso aborrece o coração de Deus. E vamos dizer, esse aborrecimento de Deus é muito prejudicial para nós, porque nós precisamos pregar o evangelho. Tem algo que às vezes se a gente abrisse a boca para falar de Jesus, às vezes aquela pessoa está precisando ali aceitar a palavra de Jesus, e às vezes por causa de uma falta de iniciativa nossa, aquela pessoa ela fica sem conhecer o evangelho, sem ter contato com esse Cristo maravilhoso que a gente serve. Exatamente. É porque... Pode falar. Talvez na época dos nossos pais, bem provável, óbvio, né? Não tinha redes sociais, então o jeito deles é fazer culto na praça, entregar panfleto, ir na casa de uma pessoa que não conhece Jesus, fazer um apelo. E, tipo assim, eles eram perseguidos, não era que era perseguido, mas, assim, eu ouvia muitos nãos, pessoas que talvez eram ignorantes, não tinham conhecimento da palavra, às vezes maltratado. E hoje em dia a gente tem redes sociais, às vezes as pessoas, na maioria das vezes é tão engraçado que o mundo está vindo à igreja porque está querendo ter sede da verdade. Eles querem alguma coisa que faça sentido para a vida deles. E a gente sabe que o sentido de tudo para nós é Cristo. E às vezes o que a gente faz? Com tanta coisa à nossa disposição, redes sociais, a gente se torna covarde. Tipo assim, não, vou postar não. Às vezes um versículo, a gente posta um versículo, manda para um amigo. Aquilo ali já faz total diferença para a pessoa, porque ela vai ficar pensando o dia todo naquilo. E às vezes a gente acha que não é nada demais. E também a gente tem que pensar, por exemplo, na Bíblia fala repartição de dons, né? Deus reparte dons para louvar, para cantar, para pregar, para pastorear, para liderar. Mas nós, como igreja, nós temos um chamado comum, que Jesus vai dizer, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, como igreja, nós temos um chamado. Independente de quem você é, eu não sei falar e tudo, mas Jesus nos chamou para pregar, e isso é o nosso chamado como igreja de Cristo. E, por exemplo, como ele falou, tem muito essa questão de religiosidade, né? Por exemplo, na faculdade, se você falar alguma coisa, por exemplo, da Bíblia, vai falar que você é religioso ao extremo, aquela coisa. Tem uma pressão hoje muito diferente. Eu acredito que tem uma pressão diferente. Tudo hoje, tipo assim, tudo que é relacionado com Deus e a religião, é como se você tivesse ultrapassado. E muitas pessoas hoje, nós jovens, temos essa dificuldade, porque a gente fica pensando, o que as pessoas vão pensar, né? O que meu professor vai pensar? Eu vou falar de Jesus lá na minha escola. O que a minha turma vai pensar? O que eles vão pensar sobre mim? O que os professores vão pensar de mim? Então, isso é um exemplo. Mas isso, na nossa realidade, você pode pensar agora, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, que talvez você tenha esse medo de falar e pensar o que as pessoas vão achar de mim. E isso é a questão da timidez. Então, a gente tem que entender algo como Paulo dizia, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. Então, eu estou pregando o Evangelho, estou falando de Jesus, porque aquele que ouvir e crer será salvo. Então, a gente entende que Paulo não está com medo do que as pessoas vão falar dele, o que vai gerar sobre isso, mas ele conheceu o amor e ele não consegue ficar parado sem anunciar para as outras pessoas sobre Jesus. Então, ele vai dizer, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não consigo viver sem falar de Cristo. Sim, mas no sentido que eu quis falar, é porque as pessoas acham que, para mim ir lá no meu trabalho e pregar, eu tenho que reunir todo mundo, fazer... Não, às vezes, só do seu modo de agir, chama atenção. Eu lá no meu serviço, esses dias, chegou o líder de jovens da 38. Ele trabalha com marmoraria e tal.
eu olhei nele, eu vi que tinha alguma coisa diferente nele. Ele não tinha falado nada demais, tal, assim, pelo jeito dele vestir, o jeito dele se comportar, se fosse uma pessoa que não fosse da igreja, já teria chamado a atenção. Então ele já estaria anunciando o evangelho e a mudança de Cristo na vida dele, pela maneira dele agir e pela maneira dele falar, entendeu? Eu acho que para anunciar, todo mundo tem que fazer a sua parte desse jeito. Exatamente. Aconteceu uma coisa comigo e com a minha irmã, onde a gente estava ali na lagoa, e tinha uma mulher que estava sentada lá, a gente passeou, demorou muito tempo, e a pessoa continuava no mesmo lugar, né, Carol? E a gente achou isso muito estranho, porque aquela mulher estava muito pensativa, a gente falou, a gente tem que ir lá e falar alguma coisa para ela. E aí eu cheguei nela, e tipo assim, parece que ela não queria nada, ela não queria que a gente chegasse perto, mas a gente falou assim, você está bem? Ela falou, tô sim, tô só aqui, deu um sorriso bem alegre para a gente. E a gente falou para ela, olha, Jesus te ama. E ela falou, amém. E eu vi que esse Jesus te ama para ela mudou, parece, tudo que ela estava assim pensando. Parece que abriu uma luz na escuridão que ela estava na alma. Então, talvez uma simples palavra, uma simples frase, muda a vida de uma pessoa. Pode falar. Não, eu só queria falar, só vou falar dessa vez. Billy Graham, um cara que foi um dos maiores pregadores evangelistas, ele fala uma coisa muito interessante. Pregue, se for preciso, fale. Então, o que ele quis dizer? Pregue com a sua atitude, pregue com o seu modo de viver. E quando as pessoas aproximarem de você, você fala do amor de Cristo. Então, assim, é uma coisa assim que ele falou e que marcou muito a geração também. O que a gente não pode deixar é que oportunidades se percam. Se hoje você, no seu dia, você encontrar uma oportunidade, talvez uma pessoa vai abrir para você com um problema, você pode evangelizar para aquela pessoa. E não é pregar euforicamente, mas é falar de Jesus. E eu trouxe aqui alguns exemplos de personagens da Bíblia que mostraram algum início de timidez e como elas conseguiram mudar essa situação na vida deles. Eu acho que a primeira pessoa que vem na minha cabeça, eu acho que todo mundo pensa, é Jeremias, né? Jeremias, ele está vivendo um momento muito complicado. Eu acho que todo mundo sabe, né? Quando Roboão, filho de Salomão, ele vai reinar, o povo de Israel ele não vai gostar do governo, porque ele está sendo muito duro. Então, há uma revolta, e quem fica só do lado de Roboão vai ser mais a tribo de Judá. Então, vai dividir o reino, né? O reino do norte e o reino do sul. Então, o reino do norte, que estavam as outras tribos, vai entrar muita idolatria, muita coisa, como também em Judá, mas principalmente no reino do norte. E o que vai acontecer? Vai vir a Síria e vai assolar e vai dominar aquela região, eles vão ser exilados. Quem resistiu? Judá. Estava na linhagem de Davi, Deus estava ali com Judá, só porque a Babilônia estava chegando. Nabucodonosor, ele estava conquistando alguns reinos e ele vai chegar até Jerusalém. E Deus vai levantar Jeremias nesse momento tão crítico, nesse momento de guerra. Imagina Deus levantar um profeta lá na Ucrânia e falar assim, olha, gente, a Rússia vai vir mesmo a destruir isso aqui tudo, mas Deus vai fazer depois, ele não vai nos abandonar e a gente vai voltar. Mas Jeremias estava nessa situação. Deus deu uma palavra para ele que são poucos teriam coragem, porque Jeremias estava afirmando, Deus já tinha falado para ele, olha, Nabucodonosor vão vir, eles vão dominar aqui mesmo. Então, era um anúncio realmente que viria o fim daquele momento. E Jeremias está nesse momento, e ele fala, Deus, olha para mim, eu não sei falar, eu sou uma criança. Eu não tenho experiência, eu não sei falar no público. Jeremias é um sacerdote, mas agora Deus está chamando ele como profeta, e ele está com medo, ele não se sente capaz. E ele está nessa situação, e Deus vai falar para ele, eu vou colocar as palavras na sua boca. Não tenha medo, porque eu não vou te deixar sozinho. Mas aonde eu te falar para você ir falar, você vai falar. E Jeremias, nós vemos que ele vai superar isso e ele vai ficar até o fim. Ele vai morrer lá no Egito. Ele passa por todo esse momento de guerra. Então, nesse momento tão crítico, Deus levanta Jeremias, aquela pessoa que talvez ninguém apostava nele, porque como ele fala, ele não falava muito, ele não tinha essa coisa, esse oratório de falar muito na frente do povo. Então, Deus levanta ele, e Deus fala para ele tomar coragem, para ele se levantar, para ele ir, porque ele ia levar palavras de destruição,
mas ele também ia levar palavras que iriam plantar, que iriam construir. Então, ele foi. Outra pessoa muito parecida, Moisés. Ele está lá, né, pastoreando ovelhas lá em Midian, 40 anos já. Ele saiu do Egito porque ele matou um egípcio. Então, ele saiu já com a reputação no Egito já não muito boa. Então, ele está lá em Midian, pastoreando ovelhas, e aí aparece uma sarça pegando fogo, e ele foi lá ver, e Deus falou com ele, e falou assim, eu quero que você vá lá para o Egito, porque chegou o momento de eu tirar o meu povo para levar para a terra de Canaã, que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Um outro exemplo também foi Josué e Caleb, na terra de Canaã, que foram mandar os espias para a terra e, chegado lá, fizeram a patrulha regularmente. Quando voltaram, foram dar os relatórios. Todos os outros deram um relatório falando que era impossível, que não era viável fazer um ataque àquela cidade, devido à fortificação, aos guerreiros que eram gigantes e a vários outros fatores. Mas Josué e Caleb deixaram a timidez de lado, a vergonha, o medo, e foram lá e falaram que o que eles tinham visto e que sim, era possível, porque eles estavam sob a mão de Deus. Eles estavam tendo o auxílio de Deus. E é isso que muitas vezes Deus somos chamados para fazer, para nos posicionar, né? Faltamos muito isso. E Moisés, ele fala, Deus, eu não sou. Eu não sou ninguém, eu não posso. Olha o que eu fiz lá no Egito, eu estou aqui. O povo não vai acreditar em mim. E Deus falou assim para ele, não é no seu nome, é no meu nome. Eu sou. E eu quero que você vá em meu nome, porque eu vou te capacitar. Então, nós vemos Deus capacitando Jeremias, e nós vemos Deus mostrando a Moisés que é ele que faz, que não somos nós. E também nós temos essa pressão, né? Eu não sei fazer, eu não sei falar em público, eu tenho medo, e como eu vou fazer isso? Mas a gente tem que entender que Deus capacita e que Deus faz. E eu ia passar por esse exemplo que ele falou, mas que bom que você citou Caleb. Mas Josué, Moisés acaba de morrer, e Deus já tinha falado, né? Josué, você vai suceder Moisés. Mas Josué, ele encontra um momento assim, muito desesperador, porque Moisés morre, ninguém sabe onde está o corpo, e agora o povo de Israel assim, naquele luto, e ele tem que tomar as rédeas e liderar o povo, porque Deus chamou ele para isso. Mas ele está num momento agora que ele vai ter que batalhar para conquistar a terra. Eles já estão perto do Jordão, eles têm que atravessar, eles estão aqui, o Jordão está aqui. Cadê Moisés para abrir esse rio, né? Como eu vou, que instrução eu vou ter, como eu vou vencer essas guerras? E aí Deus vai falar com Josué, fica calmo, seja forte e corajoso, eu falei que eu estaria com você. Então, nós entendemos que nós precisamos confiar em Deus e obedecer à voz dele. Porque Josué, todas as guerras que foram de sucesso, ele obedeceu os planos e as estratégias que Deus deu para ele. Mas ele começa a desesperar, ele começa a ter medo, e Deus fala para ele, tenha coragem. E o que é ter coragem? É ultrapassar todos esses perigos que nós temos quando a gente fala de pregar o evangelho, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas Josué, ele está nesse momento de vencer batalhas. E talvez, quando a gente vai falar de Jesus, a gente vai atravessar batalhas. Então, a gente tem que entender a ouvir as estratégias que Deus tem para nos dar, né? E como também, e essa parte que eu gosto muito, que é Esther, ela está entre essas províncias, né, agora do Império Persa, que aquela época lá de Jeremias, né, quando estava Nabucodonosor, agora vem o Império Persa e derruba aquilo tudo ali, e agora é o Império Persa que vai reinar com 127 províncias. Gente, eu estudo história, então eu sou meio assim, tá? Mas eu falo muito dessas coisas, que eu gosto. Mas, assim, são 127 províncias, e fala na Bíblia que da Índia até a Etiópia. Então, é um império muito grande, muito poderoso. E nessas 127 províncias estão o quê? O povo judeu. Estão lá espalhados. E o que vai acontecer? Em Suzã ficava o palácio. E a gente conhece aquele episódio da rainha Vashti. Então, o rei, vamos dizer, que vai divorciar da rainha, e agora ele precisa de uma nova rainha.
E vai fazer essa lei onde as mulheres precisam ter mais reverência com seus maridos e tudo mais. Então, o que vai acontecer? O rei vai escolher, vão chamar as virgens, vão ter toda essa preparação, vão ficar 12 meses essas mulheres escolhidas preparando a purificação para se apresentar ao rei, e o rei escolher uma esposa, uma rainha. No caso, o rei vai se apaixonar e vai escolher Esther. Esther vai ser a rainha agora desse Império Persa. E o que vai acontecer dessa província, no caso de Suzã? Um cara nessa história que chama Amã. E Amã era um cara muito ganancioso. E o rei tinha uma intimidade, vamos dizer, com Amã e dava muita autoridade para ele. E Amã virou uma pessoa muito poderosa. E todo mundo se curvava perante Amã, porque ele era alguém poderoso depois do rei. Menos quem não se curvava e não reverenciava era Mardoqueu, que era o primo de Esther. E Esther não contou para ninguém que era judia por conselho de Mardoqueu, seu primo. Então, Amã ele vai ficar muito bravo com isso, ele vai querer destruir Mardoqueu. Mas ele pensa, se eu destruir Mardoqueu, não vai adiantar, eu preciso destruir todo o povo. Porque se eu destruir todo o povo, não vai ter essa história de ninguém reverenciar ninguém, pelas leis judaicas de adorar somente um Deus. Então, tem esse momento muito crítico, assim, que Amã ele vai até o rei e vai falar assim, rei, deixa eu enviar um decreto para todas as províncias, que todo o povo judeu, que toda pessoa que tiver ali tem que ser morta. Na verdade, ele não falou que era o povo judeu, falou assim, olha, tem um povo que é diferente, e ele é totalmente diferente dos nossos costumes e não obedece à nossa lei. Eu quero destruir esse povo, e eu quero mandar um decreto que em tal dia esteja um extermínio, e que todos os governantes, todos os cidadãos, assim, persas, vão ter que matar e destruir o povo judeu, destruir esse povo e pegar todos os seus bens e confiscar. Então, o rei se agrada, tudo bem, pode fazer. E aí Esther fica sabendo, né, que era o seu povo. E aí Mardoqueu vai falar, talvez Deus te colocou aí, né, para você salvar o nosso povo. Mas aí a Esther vai falar para Mardoqueu, como eu vou fazer? Já tem 30 dias que o rei não me chama, e tem uma lei que se eu me chegar ao rei sem ser convidada por ele, eu já sou automaticamente morta, eu já sou condenada à morte. Só se ele levantar o cedro dele, e isso vai mostrar que ele teve misericórdia de você e não precisa me matar. Mas se eu entrar, eles vão me matar, porque isso é uma lei. Eu não posso entrar sem ser convidada. E o que Esther vai tomar a decisão dela? Se for para morrer, morrerei. Por amor ao meu povo, se precisar morrer, eu morrerei. E o que ela pede? 3 noites de jejum, 3 dias e 3 noites de jejum, para uma preparação para ela poder se apresentar ao rei. E tudo acaba que o rei tem misericórdia dela, né, e fica sabendo tudo. Amã morre pela forca que ele armou para Mardoqueu. E aí o povo de Deus é livrado por essa mulher que teve uma ousadia. O que é ousadia? Alguém sabe me dizer? É tipo eu quando fui cantar o sertanejo. É uma pessoa um pouco atrevida, né? Ela não faz muita cerimônia. Muitas vezes a gente tem que ser assim, porque se a gente for muito politicamente correto, a gente nunca chega em alguém, né? Na verdade, pode dizer. Se a gente for falar no sentido de coragem, ousadia, vale a pena sempre lembrar da menina que foi levada prisioneira para a casa de Naamã, que, de certa forma, ela não tinha nenhum motivo para proclamar o evangelho e livrar aquele homem da lepra, porque era um homem poderoso, no entanto, era, tipo assim, ela poderia ter medo dele, porque acaba que ele matou a família dela, né, nesse sentido. Era mulher, naquela época a mulher não tinha vez para falar, e mesmo assim ela teve a coragem, a ousadia de chegar na mulher, tipo assim, às vezes num assunto ali, ela puxou um assunto, e no final da história, Naamã teve tipo assim, um grande êxito, além do que ele já tinha, porque além de um homem muito respeitado, amado pelo povo e pelo rei, porém ele não era feliz devido à doença que ele tinha. E devido à coragem da menina, à ousadia dela, Naamã teve mais sucesso. Às vezes a Bíblia, não sei se ele vai chegar a se converter, mas além assim, a cura que ele teve um motivo para se render ao Deus de Israel, através da coragem e da ousadia daquela menina. Exatamente.
quando você tem ousadia, eu falo assim, que algumas vezes a gente que é crente, a gente é um pouco atrevido demais, mas se a gente não ter, algumas vezes, esse estalo de dedos, essa coisa de realmente entrar no meio, no caso, se posicionar pela sua fé, nós temos que ser assim, porque assim fica muito difícil, muitas vezes vai chegar situações que a gente precisa ser ousados. E a gente vê isso muito, né, nos discípulos, em Paulo, eles eram ousados, porque eles sabiam o que eles estavam falando. E o que eu quero trazer também, finalizando aqui de exemplos, e tantos outros que a gente tem, mas sobre um aspecto que a gente não falou da timidez, que é a vergonha. Ah, porque eu tenho vergonha. E não é uma pessoa que... Eu não estou falando de uma pessoa que tinha vergonha, mas uma pessoa que mostrou que toda a vergonha que ele poderia ter, ele não prevaleceu sobre ela, que é Jó. Jó, naquele tempo, era tipo o Bill Gates hoje. Por quê? Era Oriente, naquele momento muito popularizado ali. Então, vamos dizer que naquele tempo, Jó era o cara mais rico do mundo. Era o cara que tinha muita posse, muitas riquezas. E de um nada, para a noite para o dia, ele perde tudo. Ele perde família, eu acho que é o maior choque para ele. Ele perde todas as suas riquezas, e ele vai perder todos os seus servos, e, por fim, ele vai perder a sua saúde. E o que as pessoas vão pensar? Então, imagina uma pessoa tipo o Bill Gates, ele perder tudo que ele tem. O que as pessoas vão pensar nele? Se ele fosse, por exemplo, um cristão. Esse cara pecou, o que ele fez? O que Deus está castigando ele? Né? As pessoas começam a pensar muitas coisas. E os próprios amigos de Jó vão falar assim, cara, vamos pensar aí, será que você não fez alguma coisa de errado e Deus está tratando aí com você? E Jó vai permanecer, porque ele tinha confiança em Deus e ele sabia quem ele era em Deus. Então, a vergonha que ele poderia ter pelo que as outras pessoas estavam pensando, ele não teve. E nós temos que nos posicionar como Jó, de saber quem nós somos em Deus. E assim, o que as pessoas pensam sobre nós não poderão nos atingir. Mas todos esses exemplos que eu trouxe aqui é para falar de uma consequência em comum que todas essas pessoas fizeram, que é uma preparação espiritual, intimidade com Deus. Por quê? Quem vê Jeremias profetizando numa situação tão crítica como aquela, e naquela ousadia, naquela coragem, porque tem que ter coragem, nós vemos que Deus tinha aparecido para ele, Deus falava com ele, então ele tinha intimidade com Deus, que o fortalecia para ele poder profetizar. Quem vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, descendo maná, coluna de fogo, aquelas coisas maravilhosas, não sabe que ele ficou 40 dias e 40 noites naquele monte, pedindo a Deus que se mostrasse com ele face a face. Quantas noites, quantos jejuns, quantas orações Moisés fez para que ele fosse preparado para instruir o povo, para liderar o povo. Por exemplo, Esther, as pessoas olham a ousadia dela, mas a gente tem que lembrar que antes dela ir, 3 dias atrás, ela estava jejuando e orando. Esse foi o preparamento para ela ter aquela ousadia. Josué, ele não ia na batalha porque ele era o cara, porque ele era valente. Claro que ele tinha todo o preparamento para lutar, mas ele confiava nos planos que o próprio Deus dava as estratégias de guerra para ele. Então, nós precisamos entender que é necessário um preparamento espiritual. Por que eu falo isso? Olha o exemplo dos discípulos. Jesus, ele ressuscita e fala, o Espírito Santo vai chegar até vocês. Esperem, busquem. Eles estão buscando. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem, batiza eles. Eles são cheios do Espírito Santo. E aí nós vemos esses discípulos todos cheios do Espírito Santo, a igreja, vamos dizer. E as pessoas ao redor vão pensar, esse povo está bêbado, o que eles estão fazendo? E o que Pedro vai fazer? Aquele cara todo medroso, assim, vai se levantar e vai falar assim, a gente não está bebendo. O que a gente está fazendo aqui foi aquilo que o profeta Joel profetizou. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, os meus servos, minhas servas vão profetizar naqueles dias. Então, a partir daquele momento, Pedro vai se levantar e vai pregar. E pessoas vão se render ao evangelho. E a partir desse momento, os discípulos
E servos do Senhor, eles vão se levantar e espalhar o evangelho para todo mundo. E a partir desse momento que eles são capacitados pelo Espírito Santo, eles têm um preparamento para terem coragem e ousadia para pregar o evangelho. Então, a gente tem que entender que a gente não consegue por nós mesmos. Eu sou tímido, sou vergonhoso, eu não... Quer saber? Eu vou mudar hoje. Você não consegue se você não tem o Espírito Santo também para te dar encorajamento. O que nós precisamos também entender também. Olha aqui o que os discípulos fizeram. Jesus havia já ensinado para eles que quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e da autoridade, não se preocupem com a forma pela qual vocês defenderão ou dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês deverão dizer. Jesus, antes dos Pentecostes, já tinha ensinado no mistério dele que ocorrerão vezes que eles teriam que se apresentar em algumas situações. E aí, eu não sou capaz, eu não posso, como eu vou fazer? E Jesus disse, não precisa ter medo, o Espírito Santo vai ensinar vocês o que vocês deverão dizer. Então, nós precisamos ter esse preparamento espiritual. É muito importante isso. Nós vivemos em um tempo que talvez a gente não tenha muitas notícias de perseguição, porque nós vivemos num país, vamos dizer, tranquilo mais ou menos, mas na América Latina já é país já que tem um grande número de perseguição. Mas essa semana me assustou um pouco. Por exemplo, Irã. Morreu, nessa semana, uma jovem que pregou o evangelho no TikTok. A própria família matou ela, porque ela pregou o evangelho no TikTok. A própria família matou ela. Então, tem perseguições, sim, que chegam aos extremos, assim, mas é tão preocupante isso. Por exemplo, a Coreia do Norte, que vocês sabem, né, a Coreia do Norte é uma extrema ditadura, eu acho que é mais do que uma ditadura que a gente pode dizer, mas lá não pode religiosidade. E o que aconteceu nessa semana? Grupos que, vamos dizer, uma igreja secreta foi descoberta. E quando eles começaram a iniciar o culto, vieram os oficiais, prenderam todo mundo e mataram todo mundo, executaram todo mundo, seja criança, seja qual for, velhos, todo mundo, idosos, todo mundo. Eles foram mortos essa semana. E hoje eu estava vendo uma live de um missionário que eu sigo já ele há algum tempo já. E ele é missionário no Chad, que é o terceiro país mais pobre do mundo. Ele vai dizer que jovens se renderam a Jesus só porque a família dele, o pai e a mãe, os irmãos, não sabem que ele crê em Jesus, porque se eles souberem, vão matar ele. E eles estão nesse momento tão crítico. E ele pediu, vamos orar, porque, vamos dizer, essa timidez que eles têm, que é um momento muito preocupante, porque a gente não sabe se a gente toma uma atitude ou não, porque se eles anunciarem, provavelmente eles vão morrer. Então, tem momentos na nossa vida que, como Esther, a gente tem que entregar realmente a nossa vida para Deus, como Paulo entregou aquele dia, como os outros discípulos. Pode falar, Éder. Isso assim, é até um tapa na cara da gente, né? Porque na maioria das vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus. Aqui no Brasil a gente não é perseguido, a gente pode falar na escola, no trabalho. Às vezes as pessoas, a gente pensa que assim, não, eu vou falar de Jesus, que o povo vai me taxar de chato, o religioso, que não sei o quê. Mas às vezes as pessoas até gostam de ouvir aquela palavra, a palavra de apoio sobre o amor de Jesus, está precisando daquilo. E às vezes a gente se acovarda, a gente não toma iniciativa. E esse povo aí que é tão perseguido, né? Tá o governo, a sociedade, todo mundo atrás deles. E mesmo assim eles ainda estão lá, ainda pregam o evangelho. Eu acho que isso assim, é motivo da gente aprender com eles e mudar de atitude. É porque a mídia ela não mostra muito, mas tem perseguições extremas que acontecem todos os dias. Cristãos são perseguidos e assassinados e a gente não está sabendo. E assim, paz do Senhor a todos, né, primeiramente. Só complementando aí em relação aos exemplos, essa semana na Etiópia teve uma família também que eles faziam parte ali do grupo de muçulmanos, só que eles negaram a fé deles para passarem a ser cristãos, a aceitar Jesus. Quando descobriram, o pessoal
puniram eles, tacando eles ácido sulfúrico. Neles inteiros, gente. Eu vi até a imagem da criança lá, um jovem ali, o máximo que ele tem deve ser uns 10, 12 anos, estourando, todo pipocado, assim, o rosto, tudo. E também, o Partido Comunista Chinês, eles publicaram recentemente aí a proibição de cultos online, né? Assim, a gente já temos uma ciência que a perseguição aos nossos irmãos ali é gigantesca e cada vez está sendo mais cruel ainda. Infelizmente, né, depois de todos esses exemplos que já foram mencionados aqui, em nosso país, infelizmente, estamos se encaminhando para isso, porque eu tenho conhecimento, informações de que há trâmites, né, em nosso parlamento sobre leis futuras que vão tentar regulamentar essa questão de religiosidade. Isso, obrigado. Aqui em nosso país, infelizmente, a gente está se encaminhando para isso, e algo que eu estava observando, até comentando com minha esposa aqui, ultimamente estou vendo muita questões de escândalos com pastores, está muito na mídia isso, escândalo com pessoas cristãs que se dizem crentes, mas apenas estão manchando o nome de Jesus e nossos aqui na terra, né? E assim, é como se estivessem num projeto do inimigo de denegrir a nossa imagem, fazendo com que essas perseguições tivessem um argumento maior para chegar ao nível de, poxa, calma lá, aquilo ali não pode, aquilo ali não está certo, estamos no século XXI, né? Segundo eles, assim, o meu pensar, e isso já não é interessante que esteja no nosso meio, temos que parar eles, temos que acabar com isso de alguma forma, né? Infelizmente, estamos encaminhando para isso. Infelizmente, isso é uma realidade. Tava no meu serviço esses dias, a semente do sangue, vocês conhecem? Os irmãos que foram mortos ao fio. Conhece não? Acho que é Mara Lima, não é? Acho que eu conheço. É um hino assim, muito bonito. Aí eu pensando, né? Os irmãos que foram mortos lá por leões e tal. E ela fala na letra que ela é a semente do sangue. Dos irmãos lá que pregaram e tal e foram mortos. Quem sabe a gente está com medo de pronunciar agora que a gente tem liberdade e numa visão futura, assim, igual dos nossos filhos, que somos jovens, igual o menino falou, às vezes pode daqui a alguns anos, já não ser mais liberados. Qual a semente que a gente está deixando para a geração futura? Porque a garantia é que Jesus vai vir, mas quem garante que vai ser... Se nós temos coragem de enfrentar, né, toda essa pressão que pode surgir, né? Até o final do ano não é garantia que Jesus vai voltar. Então, se ele voltar daqui a 10 anos, quantos jovens pode ou não morrer por isso? Temos também a questão da Ucrânia, né? Vemos que pastores, a igreja, não quer sair de lá, porque é um momento, eu vi um pastor falando, né? Porque a igreja não foge de uma guerra. Então, eles estão ali para pregar o evangelho num momento tão crítico. E isso é o papel da nossa igreja, o papel da igreja de Cristo. Nós não podemos recuar numa guerra, nós não podemos recuar na batalha, nem das pressões da sociedade. Nós temos que ser luz e ir. E porque eu escolhi esse tema, né? O Éder me deu essa liberdade de escolher, porque eu não sei se já perceberam, que eu sou tímida, não sei, vamos dizer assim, mas eu já fui tímida ao extremo mesmo. Então, assim, quando eu mudei para Nova Glória, que eu não era de lá, era um povoadinho assim do lado, que é Jardim Paulista. Quando eu mudei para lá, ninguém conhecia a minha voz, assim. Quando eu falei, todo mundo ficou assustado, assim, porque não sabia nem a cor da minha voz, vamos dizer assim. Então, eu era muito tímida. E essa questão do que as pessoas vão pensar de mim era algo muito frequente na minha mente. E o que aconteceu? Quando eu mudei para lá tem 3 igrejas, porque foram as evoluções. Uma igreja menor que essa, metade dela aqui, e aí... assim, na minha frente, que eu estou na rua, ela é bem aqui,
E aí a igreja cresceu muito, então fez o segundo templo, que é o dobro dela. Só que aí aumentou muito, então no outro lado da rua fizeram uma sede muito grande, que agora comporta os irmãos. E o que aconteceu? A gente tinha nessa igreja embaixo um cenáculo, e lá a gente tinha, acredito que era no sábado, orações assim, e estava lotado, a gente não conseguia mais entrar. E eu tive a oportunidade, que eu era recente lá, de chegar no último culto, porque o líder falou, olha, eu pedi o pastor para liberar a primeira igrejinha para nós, para ser só o nosso culto, porque não comporta mais e nós precisamos disso. Então, foi criado o Quarta Jovem. E foi nesse projeto que eu cresci. E eu vi que Deus tinha falado através do nosso líder, que ia usar esse projeto para desenvolver em nós. Por isso que eu acho tão importante oportunidades, porque são essas oportunidades que fazem a gente crescer. A gente não começa falando assim, porque eu lembro quando eu era criança e me dava oportunidade, assim, vamos dizer, um círculo de oração, eu não falava nem 10 palavras, era assim, ó, eu tremia assim com o microfone. Mas o que aconteceu, e porque eu estou dando meus testemunhos, né? Teve o Quarta Jovem, e eu era muito tímida, era muito no meu canto. E o que meu líder falou? Camila, hoje você vai dar uma palavra na igreja. E, tipo assim, eu falei sim, mas aí eu pensava, nossa, não sou normal, né? Porque eu não falo nada, eu não sei falar, eu gaguejo mais do que uma galinha, não sei nada. E eu estava com muito medo, assim. Eu lembro que eu cheguei na igreja e tinha a Gisele, que me ajudou muito, e ela me acalmava, assim, e eu tremia, gente, vocês não estão entendendo a minha perna. Eu tremia, assim, igual uma vareta. E ela falava, calma, tudo. O que aconteceu? Só para contar, para descontrair. Meu líder entregou oportunidades para todo mundo. Entregou para o pregador pregou. Eu falei, pronto, eu não vou dar palavra hoje, que maravilha. Um pouco reconfortante, assim, para mim. Mas aí, o pregador entregou a palavra. E aí, me entrega o microfone. Agora, Camila com a oportunidade. Gente, eu nunca tinha falado nada para ninguém, vocês não estão entendendo. E eu estava muito nervosa. Mas eu lembro que quando eu peguei o microfone, eu senti um vento muito fresco. E não é vento assim que a gente sente normal, é um vento diferente, assim, que eu sinto que realmente a brisa do Espírito Santo. Que passou por mim, parece que o meu cabelo até voou assim. E foi uma calma tão grande que eu tive, e eu não entendi aquilo. E eu entreguei aquela palavra que Deus tinha colocado no meu coração em casa, e foi sobrenatural. E na outra semana, aí o meu líder já falou, não, a próxima semana você que vai dirigir o culto. E aí eu fui e dirigi o culto. A menina que não falava nada. E aí, Camila, eu marquei nesse mês ainda para você pregar, e eu preguei. Isso em um mês. Então, eu estou aqui pegando o microfone para falar para vocês, mas eu enfrentei uma timidez muito grande que eu geri na minha vida há muito tempo. O medo que eu tinha. Então, assim, muitas vezes, a timidez tenta bater na minha porta, mas eu rejeito. Por isso que eu nunca rejeitei nenhuma oportunidade, mesmo que eu não estou bem, mesmo que a gente passe por situações, eu nunca rejeitei uma oportunidade, porque eu estou dando uma porta para que a minha timidez entre novamente na minha vida. Porque se a gente for rejeitando, a gente vai criando, nossa, faz tanto tempo que eu não falo, eu não sei falar. Então, é tão importante você não rejeitar a oportunidade que Deus te dá. Você está vendo o Éder te chamando, mas você não sabe que atrás do Éder, Deus está usando ele para te dar uma oportunidade para você se desenvolver na obra de Deus, pelo chamado que Ele tem na sua vida. Não se esqueça que, como igreja, você tem um chamado de pregar o Evangelho. Você é chamado para pregar o Evangelho, independente. Eu sou lá da mídia. E daí? Você foi chamado para pronunciar o Evangelho. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. E o que quando deixa eu reformular aqui, porque eu sou assim, gente. Eu não sou uma pessoa capacitada. Ninguém aqui é capacitado, mas Deus que capacita. A gente tem que ter coragem para vir e fazer o que Ele nos chamou para fazer. Mas não rejeita a oportunidade que Deus te dá. Eu vim para cá pensando assim, que, nossa, ninguém vai me dar a oportunidade, Deus te dá a oportunidade. Se eu tivesse rejeitado, talvez eu ia me contrair muito, mais ainda, e não teria, talvez, um relacionamento com vocês, porque eu sempre fui muito fechada. Mas não deixe que o inimigo coloque esses pensamentos no coração de vocês, se vocês precisam de preparação espiritual para enfrentar tudo isso, porque nós somos chamados, não para covardia, mas por coragem.
Eu agradeço pela oportunidade.